Meu nome é Rodolfo. Hoje eu tenho 33 anos de idade e sou casado com a Patrícia, que tem 38. Na época que isso aconteceu, eu estava noivo e eu estava noivo de outra mulher, de outra menina. Eu estava noivo da Viviane, que na época tinha seus 17 para 18 anos. E ela tinha essa amiga que é a minha atual esposa, a Patrícia. Ela na época 25 anos e eu na época 18 para 19. Aí o que aconteceu? Primeiro a gente começou um namoro. A gente namorava desde os 14, 15 anos de idade. A gente namorou bem cedo mesmo. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque isso não é idade de namorar, mas a gente forçou a barra e namorou. Eu na época 15 e ela 14 para 15 ali. A gente tem mais ou menos uns 5, 6 meses de diferença de idade. Só isso, não é muita coisa não. Aí conheci a Viviane lá no colégio, desde lá do 9º ano. Aí segundo grau seguimos, ficamos ali mais ou menos 3, 4 anos juntos até noivar e casar. A gente ia casar, melhor dizendo, mas não casamos. Aí no noivado aconteceu assim, eu vi a amiga dela, a Patrícia. E eu comecei a me interessar pela Patrícia, mas a Patrícia em momento nenhum sabia que eu estava interessado nela, nem passar pela cabeça. Eu achava a Patrícia muito simpática, a Patrícia era bonita, bonita. A Patrícia é uma morena jambo, bem bonita, assim, quase negra, mas uma morena muito bonita, cabelos assim longos, e assim, eu me interessei muito pela Patrícia. Aí a gente conversamos e tal, e eu vi que eu tinha mais coisas em comum com a Patrícia do que eu tinha com a minha atual noiva. Aí, minha noiva, o que aconteceu? Ela não desconfiou. Eu não, vou deixar bem claro, eu não tinha caso nenhum com a Patrícia. Não, a gente conversava normalmente, assim, vez ou outra. Eu não saí com a Patrícia, nunca chamei ela para ir no cinema, não. Eu só conversava assim casualmente. E aí, em todo aniversário, a Patrícia estava junto. E aí, ela sempre estava conversando com a gente. Na época que teve esse aniversário, era um aniversário, se eu não me engano, de 3 aninhos lá do afilhado da minha ex-noiva, e a Patrícia estava junto e namorava. Só que não deu algum tempo, a Patrícia desmanchou esse namoro. Foi uns 4, 5 meses depois daquela festinha, ela desmanchou o namoro, não deu certo, tal. E aí eu comecei a me interessar mais pela Patrícia. E falar, não, parece que a Patrícia que é mulher para mim e a Viviane não é. A Viviane, eu comecei a ver que ela dava sinais assim de... Era uma pessoa desequilibrada, era até uma boa pessoa, mas era desequilibrada, aí brigava por qualquer coisa. A Viviane, eu fui percebendo que ela era muito criança, muito infantil. E eu falei, eu preciso de uma mulher um pouco mais experiente, não tão velha, mas assim, um pouco mais velha que eu. Na época eu tinha 18, poderia ser uma mulher de 21, uma mulher de 23, uma mulher de 25, por aí, no máximo isso daí. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei e terminei meu noivado. E falei, olha, Viviane, não dá mais. Eu percebi que não é bem isso que eu quero para minha vida. Eu cheguei direitinho, conversei com os pais dela. Falei, não é isso que eu queria para minha vida e tal. E ela e a Patrícia eram quase irmãs. Quase amigas, quase irmãs. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar mais da Patrícia. E a Patrícia via que tinha muita coisa interessante. A Patrícia era muito simpática. A Patrícia era muito assim risonha, divertida, mas era uma mulher madura, já trabalhava,
já tinha ali suas responsabilidades, já assim, não, já nem morava mais com os pais. Na época ela com seus 24 para 25 anos. E aí eu pensei, poxa, a Patrícia não vai dar mole pra mim, ela vai querer um cara com mais idade que ela vai me achar muito criança, mas não. A Patrícia falou assim, falou, poxa, você não namora e tal. Eu falei, porque você sabe, eu terminei com a sua amiga e tal, não sei o que, não deu certo, já faz um tempo que eu tô sem namorar. Aí, eu assim, perguntei a ela falou, não, eu tô priorizando mais os estudos e tal, mas eu às vezes até penso em dar uma chance para alguém, para ver se eu consigo conciliar as coisas e tal. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, aí eu joguei um verde para ela, eu dei o primeiro bote. Falei, Patrícia, se eu te pedisse namoro, você aceitaria? Cheguei logo assim, foi aberto. E ela olhou assim e falou, não, depende. Eu falei, depende do quê? Se você for um bom homem e tal, então você sabe que eu sou 7 anos mais velha que você. Só que eu não me incomodo com diferença de idade. Eu procuro ver se o homem é sério, maduro, se o homem é aquilo que eu quero ter para minha vida. E assim aconteceu. Eu passei a me interessar pouco menos por coisas infantis, né? Eu nunca gostei, eu sempre gostei. Eu fui aquele adolescente, mas assim, que gostava de coisa mais adulta. Eu não gostava muito de música assim, música de criança. Eu gostava mais de música mais um pouco mais ultrapassada. Eu gostava dos hits dos anos 90, música de filme, música de novela, música em inglês, música internacional. Eu gostava dessas coisas. Que a Patrícia também seguia nessa mesma vibe. A Patrícia gostava muito dessas coisas, né? Não aquelas músicas pesadas, né? Aquelas músicas, aqueles funk palavrudo. A Patrícia também não gostava disso, eu não. Começamos a namorar, eu dei o primeiro beijo na Patrícia, foi um beijo muito caloroso, eu senti coisas que eu não sentia pela Viviane. Aí o que aconteceu? Com 6 meses de namoro, a Viviane soube de tudo. Tudo. Paredes têm ouvido. E Viviane era daquela que achou, toda pessoa que quando termina, quando a gente terminou, ela perguntou, a primeira coisa que ela perguntou, você tem outra? Falei, não tenho outra, por enquanto não tenho. Mas um dia eu falei assim pra ela, amadurece primeiro, depois quem sabe. E detalhe, ela não era boa filha, era respondona, maltratava, ela queria sair, voltar a hora que quer, era criança pura, ela queria ser dona do seu nariz, sendo que não tinha nem condição para isso. Dormia, acordava meio-dia, né? Depois que ela terminou o 9º ano, foi para o 2º grau, né, para o ensino médio, aí mesmo que ela estudava à noite, mas queria acordar meio-dia, era assim. Aí, o que aconteceu? Ela soube de tudo. E falou, desgraçada, vagabunda, não sei o que, eu tô com raiva, com ódio desses dois, se eu pegar eu vou estrangular, eu vou fazer não sei o que. E aconselhada pelos pais, fala, deixa isso pra lá, a vida dele seguiu, siga a sua também. Ele terminou com você, ele não te traiu, não, mas eu não aceito, é a minha melhor amiga, e não sei o que. Aí, ela tinha uma amiga lá no ensino médio, ela já estava com 20 anos, mas não saía do 2º ano lá do ensino médio, não saía, ela repetiu 1, 2 vezes assim. Aí, ela tinha uma amiga macumbeira, mexia com essas coisas aí erradas. Aí ela falou, faz um trabalho, mas eu não quero ele de volta. Não, faz um trabalho para não dar certo. Ela tentou fazer um trabalho para não dar certo. E aí, ela falou, em algum tempo você vai ver a Patrícia no caixão sendo velada. A mãe de santo lá falou, eu só preciso disso aqui. Então, ela pagou uma quantia absurda para fazer esse tal trabalho, essa magia negra. Eu nunca fui crente, eu não fui crente, não sou crente nem cristão.
não sou... Aliás, eu sou cristão, só não sou evangélico, né? Não sou frequento igreja católica, nada disso. Mas eu creio em Deus. Eu sou uma pessoa que... Eu leio a Bíblia quando posso, né? E uma vez ou outra eu vou na igreja. Eu sou uma pessoa assim, não sou ateu, mas também não sou religioso. Aí, o que aconteceu? A Patrícia também é a mesma coisa. A Patrícia gostava de escutar música evangélica, gostava de escutar louvor, gostava e tal. E aí, o que acontece? Ela foi nesse enterro. Mas não foi da Patrícia. Não foi meu, foi da mãe dela. Foi da mãe dela. A mãe dela faleceu num acidente. A mãe dela estava vindo do centro da cidade num ônibus. O ônibus cruzou a serra, né? E aquele ônibus perdeu o controle e assim se jogou no acostamento, e aquele ônibus se despencou ali da ponte e caiu ali. Ninguém se salvou naquele acidente. Infelizmente, a mãe de Patrícia faleceu. Ela foi nesse velório e chorou. Enquanto isso, eu estava mais feliz do que nunca com a Patrícia. E a Patrícia, e cada vez mais a Viviane revoltada. Ah, mas eu perdi minha mãe, não sei o quê. Só que ela não se deu conta ainda. Aí, ela ficou só com o pai. Só que passado algum tempo, foi o pai dela que perdeu a vida. O pai dela teve um infarto fulminante enquanto dormia. O pai dela estava assim dormindo, aí ela acorda. O pai dela era de acordar cedo, né? Gostava sempre de ir na padaria buscar um pão, buscar um jornalzinho. Ele acordava umas 6, 7 horas da manhã, mas nesse dia ela acordou mais cedo e o pai permaneceu dormindo. Isso já estava quase passando do meio-dia, o pai não acordava. Ela foi levantar e percebeu que seu corpo estava gelado. Infelizmente, o pai dela também perdeu a vida. Um infarto fulminante. E cada hora que passa, ela nos vê mais feliz do que nunca, e ela mais triste do que nunca. Esses dias, ela tinha ganhado um carro quando fez 18 anos, mas sem a menor das explicações. Ela se incendiou. Ela foi só o tempo dela sair, dela ir no shopping, voltar e ver seu carro em chamas. Não sei, não se sabe o que aconteceu. O carro ficou em chamas. E aí, até hoje, a vida dela só dá para trás. Ela não consegue sair do segundo grau, não consegue. E hoje ela está sozinha. Ela mora com meus tios de favor, que tiveram que fazer. Ela mora com os tios de favor, que fizeram isso aqui para aceitar ela em casa. E eu tô com a Patrícia, casado. Hoje em dia a Viviane tem quase a mesma idade, 30 anos, mas não casou, não consegue emprego, vive dependente do dinheiro dos outros, não consegue extremamente nada, por causa desse trabalho que ela fez. Essa foi a história de hoje. Fala pessoal, belezoca? Aqui quem está falando agora é o Carlos Blanco. Gente, eu sempre falo isso. Macumba nunca vai dar certo. Macumba nunca vai ser o melhor para uma vingança. O que ela tinha que ter feito? Levantar a cabeça, erguer a cabeça e falar: ó, eu vou conseguir, não era para ser. Mas não, a pessoa que faz macumba, feitiçaria, é tipo aquela criança mimada, quer porque quer aquele pirulito, e o pai não quer dar. E é assim. E essa macumba não pegou, provavelmente é porque não existiam brechas evidentes na vida, né, desse rapaz, né, do Rodolfo e da Patrícia. Não existiam brechas evidentes, porque dizem que para um trabalho pegar é necessário algumas brechas bem evidentes para que o trabalho funcione. Não funcionou. Enquanto ao Rodolfo, eu vou dizer assim, sendo bem claro, eu, Carlos, não namoraria amigo, prima, mãe, muito menos irmão de ex-namorada. E por que isso?
porque são pessoas próximas à sua ex. E vai o quê? Vai levantar suspeita. Poxa, o cara já está montando de caso com ela. Por quê? Exatamente por serem pessoas próximas a você, vai dar a entender o quê? Que você já estava de caso. E foi o que aconteceu aí. Só que ela não aceitou e eu só posso desejar que vocês sejam felizes e desejar aí também para Viviane que ela levante a cabeça, procure o amor, plante o amor, esqueça esse negócio de ódio, deixe os dois desafetos que você tem para lá e reconstrua a sua vida, porque do jeito que você está maquinando inveja, vingança, você vai perder outras coisas na sua vida. Você já perdeu seus pais, né? Porque sabe que aquilo volta para você e volta de forma... Por quê? Porque ele não encontrou brechas lá na pessoa que você encomendou o trabalho, mas encontrou em você, aí voltou. E é o que está acontecendo com você. Bem, eu vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, prometo melhorar a cada dia e deixo essa bola aí para vocês comentarem. Fiquem com Deus e até a próxima.